Que a paz de Deus, que excede todos o entendimento, possa guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos falar sobre as técnicas que são usadas pelos inimigos para mudar o foco da batalha, mudar o foco dos soldados e, com isso, vencer uma guerra sem lutar. E, como nós já sabemos, a melhor maneira de se vencer uma guerra sem lutar é fazer com que o seu inimigo desista. Então, era isso que os soldados, essa técnica que os soldados, em especial as forças americanas, faziam para desmotivar os seus inimigos, os seus adversários que estavam pelejando. E como eles faziam isso? Escreviam uma carta, mandava, fazia com que essa carta chegava até os soldados, e na carta eles diziam que vocês estão aí lutando, passando dificuldade, longe de suas famílias, arriscando a vida, ganhando um péssimo salário, enquanto que os seus comandantes estão lá em suas casas, com suas famílias, sem correr nenhum risco, e ainda ganhando um salário 10 vezes ou mais do que vocês que estão aí na frente da batalha, na frente do combate. Então, qual era a intenção dessa carta? A intenção dessa carta era mudar o foco dos soldados, porque tirar a atenção dos soldados dos inimigos e fazer com que os soldados se voltassem contra os seus comandantes. Vocês estão entendendo a jogada? Era essa, era mudar o foco. E é isso que Deus vem falar conosco nesse vídeo, para que nós venhamos a tomar cuidado com essa mudança de foco. Porque às vezes o inimigo faz chegar até nós, por meio de cartas, assim dizendo, palavras, pessoas, que vêm e nos traz algumas mensagens, fazendo com que nós venhamos a perder o foco. E perdendo o foco, o nosso inimigo então passa a ser outro. Nosso inimigo deixa de ser o verdadeiro inimigo, e o nosso inimigo então passa a ser os nossos irmãos, nossos líderes, nossos membros, e assim o inimigo consegue vencer uma batalha sem lutar. Porque é sobre isso que nós estamos falando. E como ele faz isso? Ele faz chegar até nós, até os seus ouvidos, dizendo: olha, o pastor faz isso, e vocês ficam lá sustentando pastores, pagando pastores, dando dinheiro para pastor, dando dinheiro para a igreja, e com isso as pessoas mudam o foco. Então, até esse momento ele estava ali firme, fiel, ajudando na obra, contribuindo com uma obra de Deus, nos trabalhos da igreja, nos projetos da igreja. Mas quando o inimigo faz chegar essa mensagem até ele, através de alguém, ou de alguma maneira, então ele perde o foco. Então ele já não está mais focado em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então o aliado passa a ser o quê? O seu inimigo. Então essa é uma técnica que o inimigo tem usado nas igrejas e tem desvirtuado, e tem dado muito certo, e por essa razão nós temos visto tantas pessoas desviadas. E também os líderes e os seus liderados, também o inimigo usa essa mesma astúcia, tira o foco dos liderados e coloca, inverte os papéis. Então o inimigo passa a ser o líder, e não é mais o diabo, e não é mais o pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então essa é uma técnica que o inimigo usa para nos fazer mudar o foco. Ele distorce tudo. Nós já vimos isso lá no Jardim do Éden, no início, quando Deus disse a Adão, dizendo: olha, você pode comer de todas as árvores que tem no jardim, sem problema nenhum. Agora, de uma árvore, daquela que está no meio do jardim, essa eu quero que você não coma, porque se você comer dela, você não vai ter jeito, sem dúvida você vai morrer. Então a serpente encontra Eva ali andando pelo jardim, chama Eva de lado e diz:
foi isso que o Senhor disse, que você não pode comer das árvores que está no jardim? Olha ele mudando o foco, fazendo com que Eva tire o foco da verdade. Eva disse não. Ele disse que nós podemos comer de tudo, é só de uma árvore que está no meio é que a gente não pode comer. Dela nós não podemos comer, porque se nós comermos dela, sem sombra de dúvida, nós vamos morrer. A serpente diz, não, a verdade não é bem essa, é porque Deus sabe que se vocês comerem dessa árvore, desses frutos, aliás, os seus olhos vão se abrir, vocês vão ser como Deus. Então ele não quer que isso aconteça, ou seja, ele não quer que vocês saiam desse lugar, dessas condições que vocês estão. Então é por isso que ele proibiu vocês de comer. E o que foi o final da história? Então Eva vai lá, pega do fruto, porque ela sentiu desejo, né, pelo fruto, foi lá, comeu do fruto, não apenas comeu, mas deu ao seu companheiro Adão, e os olhos dele se abriram, viram que estava nu, cozeram algumas folhas para fazer alguns aventais, e a moral da história é que eles foram expulsos do paraíso, porque essa é a jogada. Você está entendendo, querido? A jogada é essa, a jogada é fazer nós perdermos o foco dos nossos projetos, do reino de Deus, e mudar o foco, e colocar o nosso foco em outro lugar, em outra coisa. Não, nós vamos, hoje é um dia de culto especial, um culto de ceia, mas o inimigo de alguma maneira faz você mudar o foco. Então você, ao invés de focar no culto que era da ceia, faz você focar em uma outra coisa, em uma outra atividade, em um passeio, em algo que realmente faz você perder o foco daquilo que está acontecendo. E isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Então eu quero chamar a sua atenção para que você fique atento, não perca o foco, seja perseverante, não perca o foco, porque é isso que o inimigo quer, que você perca o foco, que o seu foco seja desvirtuado, e com isso você venha perder as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor. Eu agradeço vocês por mais essa oportunidade de vos falar, e nós nos veremos já nos vídeos finais que estão chegando aí desse tema, desse culto de domingo. Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus.